Paz de Cristo, povo de Deus, nós estamos vivendo mais um dia, graças a Deus, do ano de 2025 e estamos com o nosso devocional, a jornada de crescimento espiritual. A minha Bíblia está aberta em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11 e versículo 1. Nós vamos ler todo esse texto e vamos entender qual é a natureza da fé. Esse texto fala especificamente sobre a natureza da fé e dá alguns exemplos de pessoas do passado, dos tempos bíblicos, que manifestaram a fé sobrenatural no Deus Todo-Poderoso e agradaram a Deus através da manifestação dessa fé. Vamos entender a natureza da fé através de alguns exemplos desses heróis da fé, como Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, como Noé. Esses personagens bíblicos são exemplo de fé. Eles manifestaram a fé, a confiança nas promessas de Deus. E nós devemos também ter essa mesma fé, essa mesma confiança nas promessas de Deus. Amém? Eu peço para você prestar muita atenção nesse texto e depois da ministração da palavra de Deus, vamos fazer a oração da fé. Eu quero que você se concentre nesse vídeo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aqui nós conseguimos entender o conceito de fé nesse texto. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé nos dá uma certeza e uma convicção de fatos, de realidades que nós não enxergamos a olho nu, que nós não enxergamos com os olhos fisiológicos, mas podemos enxergar com os olhos espirituais. Existe a visão fisiológica, que só enxerga o visível, o físico. Os olhos fisiológicos estão presos a essa dimensão física. E existem os olhos espirituais que estão além da dimensão física. São olhos metafísicos, além da física, além daquilo que é material. O olhar espiritual consegue enxergar o sobrenatural. Consegue ver a realidade existencial do outro lado. Nós estamos do lado de cá, no espaço físico, mas existe o outro lado, o lado de lá, o espaço espiritual. A morada de Deus, o céu, o local onde ficam os anjos, o local onde ficam os espíritos que já saíram do corpo, que morreram, ou estão no paraíso, ou estão no inferno. Isso vai depender do julgamento de Deus, porque quem faz o julgamento de quem vai para o céu ou para o inferno é Deus, e não nós. Então, existe uma realidade espiritual, existe um céu de glória, existe um paraíso, existe um lugar chamado inferno, existe um mundo espiritual que nós não podemos enxergar com os olhos físicos, mas através da fé nós podemos ter a convicção, a certeza da existência desta realidade espiritual, invisível a olho nu, mas perceptível à visão
espiritual, a visão da fé. Então a fé, ela é os nossos olhos espirituais. Através da fé, você consegue ver na tua vida a manifestação do divino, você consegue contemplar a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua realidade. Tudo isso é possível unicamente através da fé. Estão entendendo? Então veja só. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que nós esperamos? Esperamos Jesus Cristo. Nós esperamos a volta dele. A maior expectativa do cristão, a maior esperança do cristão é o retorno do Messias, é o retorno de Cristo. Nós estamos esperando ele voltar. A fé nos dá a esperança e a certeza de que o Messias voltará. A visão da fé, que é os olhos espirituais, nos faz enxergar além desse mundo, nos faz ver, contemplar o Senhor Jesus em toda a sua glória, assentado em seu trono, vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. A fé nos dá essa visão contemplativa da volta triunfal de Jesus de Nazaré. Jesus vai voltar. Essa é uma realidade bíblica e é uma realidade espiritual que só a pessoa que tem fé consegue enxergar, consegue ver. Quem não tem fé não acredita. Quem não tem fé não crê. Quem não tem fé não confia na Bíblia, na palavra de Deus. Quem não tem fé não tem esperança. O que nos dá a esperança é a fé. Veja como a fé é poderosa. Além de ser uma visão espiritual, além de ser uma capacidade de ver o sobrenatural, a fé nos dá o poder para vencer o pecado, para vencer o mundo, e nos dá o poder de receber a salvação, a vida eterna. A fé tem esse poder. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No versículo 2 está escrito: pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Os antigos aqui é uma referência a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Gideão. Os antigos, os patriarcas, os heróis da fé do Antigo Testamento. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê, o mundo físico, não foi feito do que é visível. Ou seja, o mundo físico não foi criado por algo físico. O mundo físico foi criado pelo mundo espiritual, por Deus, que é o soberano governante do universo. Cristo, Jesus, que é Deus em unidade perfeita com o Pai e com o Espírito Santo, foi quem criou o mundo material. Então, o mundo físico tem a sua origem em Deus, tem a sua origem espiritual. Deus é a fonte de toda a criação. Então a palavra, esse texto aqui, eu vou até marcar aqui, esse texto aqui nos dá esta compreensão, esse entendimento de que, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus,
de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível, ou seja, o invisível deu origem ao visível. No versículo 4 está escrito: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Aqui nós temos o primeiro exemplo nesse texto acerca da fé. Abel, filho de Adão e Eva, irmão de Caim, ele agradou a Deus através da sua fé. Deus aceitou Abel não por causa da oferta em si, mas por causa da fé de Abel. A fé de Abel era uma fé pura, era uma fé verdadeira, sincera. Enquanto que a fé de Caim era uma fé hipócrita, era uma fé impura, porque Caim tinha maldade no coração. Então a fé de Caim não agradou a Deus. Por isso que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas acolheu a oferta de Abel por causa da fé que Abel tinha. Então aqui nós conseguimos entender que é por meio da fé genuína, da fé pura, que nós agradamos a Deus. Sem fé não tem como agradar a Deus. No versículo 5 diz: pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aqui nós temos um outro exemplo de fé, Enoque. Enoque é um personagem do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, que agradou a Deus através da fé, andando com Deus em comunhão, porque por meio da fé nós temos a possibilidade de andar com Deus, de viver a presença dele por meio da fé, e assim viveu Enoque. E Deus o arrebatou para si. Enoque não morreu naturalmente, mas ele foi arrebatado. Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, ele recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus através da fé. No versículo 6 está escrito, vou até marcar aqui, versículo 6, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então você vê, caros irmãos e irmãs, que sem fé é impossível uma pessoa agradar ao Criador, agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima por meio da oração, ou da invocação, ou do louvor, ou da adoração, precisa crer, acreditar, confiar que ele, Deus, existe, que ele é de fato uma realidade espiritual, que criou o mundo físico, que criou o universo. É preciso crer que ele existe e que recompensa e que abençoa aqueles que o buscam. Amém? Creia que, pelo fato de você buscar a Deus pela fé, você é recompensado. Pela sua fé, você é abençoado pelo poder de Deus. No versículo 7 tem o exemplo de Noé. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viam, a respeito de coisas que ele ainda não podia enxergar, não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé.
Aqui nós vemos que através da fé, Noé, ele obedeceu a Deus. Deus o mandou construir uma arca gigante para a salvação da natureza humana, da espécie humana e dos animais também. Animais de cada espécie foram salvos, porque Noé, ele obedeceu a Deus, construiu a arca com a sua família e por conta disso ele não naufragou, ele não morreu afogado no dilúvio por conta da obediência dele a Deus. Então aqui nós entendemos que a verdadeira fé, a fé genuína, que tem uma natureza sobrenatural, espiritual, nos leva à obediência a Deus. A fé nos leva à obediência ao Criador do universo. Eu vou repetir. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 8. Pela fé, Abraão, aqui nós conseguimos ver o personagem bíblico do Antigo Testamento, Abraão, que é o patriarca do povo hebreu, do povo de Israel, e que se tornou o pai da fé e amigo de Deus. Tudo por causa da obediência. Da mesma forma que Noé obedeceu a uma ordem direta de Deus, Abraão também obedeceu. Versículo 8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Versículo 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, Isaque seu filho e Jacó seu neto, co-herdeiros da mesma promessa. Versículo 10 diz assim: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11: pela fé Abraão e também a própria Sara, sua esposa, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Versículo 12 está escrito: assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar. Glória a Deus. E a partir da semente de Abraão é que nasceu a nação de Israel. E finalmente chegou o Messias ao mundo, Jesus de Nazaré, filho de Deus e também filho de Maria, que era uma judia, da descendência de Abraão. Aleluia! Porque toda a nação de Israel descendeu de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel e foram gerando filhos e filhas, até chegar em Maria, a mãe de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Então, aí Deus, ele gerou no ventre de Maria Jesus de Nazaré. Maria deu à luz e nasceu o Messias ao mundo. Tudo a partir da descendência de Abraão. Assim veio o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, a esse mundo através do ventre virginal de Maria.
Você vê que tudo foi um plano de Deus para trazer o Messias, para trazer Cristo, o Salvador, a esse mundo, para salvar nossas almas, para salvar a humanidade. Então a natureza da fé nos leva até Cristo. O objetivo da fé é nos levar até Jesus de Nazaré. A natureza da fé, ela é espiritual, sobrenatural e nos leva a uma obediência incondicional ao nosso Criador. Você vê que Abraão obedeceu a Deus e a obediência de Abraão o levou a uma grande bênção. Ele tornou-se o pai de uma numerosa multidão. Ele tornou-se pai de uma nação inteira. Aqui no versículo 12 diz: assim daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Glória a Deus! E nós que temos a fé em Jesus de Nazaré, também fazemos parte desta nação, a nação de Deus, que começou em Abraão. Amém? Então nós somos o povo de Deus, graças à obediência, graças à fé concedida por Deus a Abraão e, consequentemente, Isaque e Jacó. Glória ao nosso Redentor, glória a Deus. Amém? Todos conseguiram entender a palavra? Agora vamos fazer a oração da fé. Eleve o seu pensamento a Deus. É momento de oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Universo. Ó Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu entro em Tua presença em oração em mais um dia da jornada de crescimento espiritual. Te dou graças por esse ensinamento da palavra do Senhor, da carta aos Hebreus, que fala sobre a natureza da fé. O Senhor nos deu entendimento de que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a verdadeira fé nos leva à obediência ao Senhor. A verdadeira fé nos leva até Jesus, o caminho e a verdade e a vida. Ó Deus, pela fé eu clamo a Ti e eu peço a salvação de todos que estão me acompanhando nesse canal. Eu oro pela Tua igreja, Pai, e eu peço a libertação, eu peço a cura, eu peço a transformação, meu Pai, da vida desta pessoa. Que essa pessoa seja poderosamente abençoada por Tua graça, meu Pai, por Tua infinita misericórdia. Põe a Tua mão poderosa, meu Pai, na vida dessa pessoa e muda completamente a vida dela. Cura quem estiver doente, liberta os oprimidos, liberta os aflitos, liberta os angustiados, meu Pai. Ó Deus, tenha misericórdia e abençoa Teu povo, abençoa Tua igreja, Pai. Ó Deus, tenha compaixão daqueles que têm sido oprimidos pelos espíritos malignos e repreenda os demônios. Que todo mal seja destruído pelo poder do Senhor e que todos que estão orando comigo sejam abençoados por Tua graça, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vou ficando por aqui, vou terminando esse vídeo aqui mesmo. Se você chegou até aqui, então, por favor, digita nos comentários:
Glória somente a Deus. Só isso. Escreva aí. Glória somente a Deus. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja o nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a bênção de Deus esteja sobre nós. Amém. Glória somente a Deus.